Olá, acho que agora é 17h05, né? Aguardamos, então, em respeito a todos que estão aqui, vamos dar início ao nosso evento, né? É um evento que ele é além de lançamento, ele também faz parte do ciclo de palestras da Universidade Federal da Paraíba, que a editora FI está está junto nessa parceria, para também fazer a divulgação e o lançamento, né, do livro do professor Abá, junto com a Liza, os alunos Liza e Kevin, que são alunos de filosofia, e nós vamos apresentar, na realidade eles vão apresentar um pouco do livro, sobre o tema de o homem, além do homem como dever mulher, que está no livro do professor Abá, com o título de O Jovem Deleuze, do professor Abá Andrade. Eu vou passar, primeiramente, a palavra para o professor, mas antes eu gostaria de agradecê-lo por topar ser a primeira vez que eu coloco a minha cara como FI, e ele topou, então a gente vem trabalhando nisso há um tempo. Eu venho trabalhando meu psicológico para estar aqui, então qualquer coisa errada que eu falar, me perdoem e me corrijam, tá? Professora Bá, eu passo a palavra para ti, e para que você possa dar uma introdução ao seu livro. Tá bem, muito obrigado. Eu gostaria de, primeiro de tudo, né, antes de tudo, dizer boa tarde a cada um de vocês, saudar a cada um de vocês e agradecer a coordenação do curso de Filosofia da Universidade Federal da Paraíba e a editora FI, na pessoa da Karina do Soto, por conceber, organizar e tornar possível esse evento. Agradeço também, de antemão, a generosidade intelectual dos filósofos em formação Liza Maria Mello e Kevin Araújo, que toparam participar desse ciclo de palestra no contexto do lançamento do livro O Jovem Deleuze. Agradeço a presença de cada um de vocês, registro a honrosa presença do meu amigo Alex Araújo e do meu amigo Giuseppe Tosi, amigo e ex-professor, e eterno ex-professor Giuseppe Tosi. E também gostaria de falar da alegria e da felicidade que é, para mim, esse momento, uma vez que a minha vida ela se joga, né, em torno da escritura e da docência, e lançar um livro é sempre um momento de realização, de autorrealização, né? É um momento em que a plenitude de meu ser aparece, e eu gostaria, então, de deixar registrada essa dimensão da felicidade que está presente no lançamento, no registro, né, de lançamento de um livro. Ato contínuo, eu gostaria de situar a obra lançada hoje, O Jovem Deleuze, além do homem como devir mulher, pulsações transcendentais do campo micropolítico, no contexto de minha produção geral. Em seguida, eu gostaria de fazer um breve resumo do que eu entendo como sendo, digamos assim, a falta de outro nome, a minha filosofia. Bem, como sabem, ainda esse ano eu publiquei na editora FI o livro que foi tese de professor titular, defendido em 2018, e que eu escrevi, né, no correr de 9 anos, desistindo e tentando, né, e que consiste
no livro As Tias de Proust, que tem como subtítulo Pulsações micropolíticas do campo transcendental, né? E que foi uma espécie de aventura intelectual no sentido de adentrar em 6 das mais difíceis obras jamais escritas em solo brasileiro e que estavam e estão aí, permanecem aí como desafio a os leitores exigentes. E então eu tive uma ideia, né, de organizar esses livros de modo a tirá-lo da ordem cronológica, a dar a minha própria ordem, e com isso tecer uma frase filosófica que estava presente, digamos assim, ou que se fazia presente na leitura dos resumos, digamos assim, dos comentários a cada um desses livros lidos em conjunto. Como se tratava de uma tarefa muito difícil e da qual eu não me sentia completamente capaz de realizar, é esse o motivo que fez com que eu fosse tentando e desistindo. Todavia, quando em meados de 2013 eu finalmente terminei a primeira versão dessa obra, que, como eu disse, eu fui burilando depois, na sequência, de 2013 até 2015, até 2018, quando então ela se apresentou como tese de professor titular. Nesse íntere, né, de ter realizado essa obra, eu finalmente me senti, digamos assim, capaz, uma pessoa capaz. E foi esse sentimento de potência afirmativa e de capacidade que finalmente me levou a ter uma segunda ideia, no sentido de desenvolver ou de fazer uma contrapartida entre aquele livro, As Tias de Proust, sobre 6 obras, 6 teses de doutorados, na verdade, de 6 autores uspianos, né, da Universidade de São Paulo, sobre autores diversos. Eu me dei, então, a tarefa de escolher um autor, desta feita Deleuze, mas não arbitrariamente Deleuze, por causa justamente da relação que existe entre Deleuze e Bento Prado Júnior, que é um dos autores do livro estudados no livro anterior. Eu tomei Deleuze e peguei as 6 primeiras obras dele, que também são exercícios de leitura de textos de filósofos e literatos, tirei da ordem cronológica igualmente, e em 4 meses eu escrevi essa obra no ano de 2019. De 2019 para cá, eu deixei um pouco na gaveta para depois dar mais uma burilada e finalmente ficar pronto para a publicação. Todavia, a minha obra não se reduz a essas 2 tarefas. Né? A minha obra ela vem de uma crise filosófica que eu vivi em 2004 e que se desatou, digamos assim, foi superada enquanto crise a partir de 2008 e que me lançou de volta à filosofia num sentido completamente novo, na medida em que eu pude recuperar o sentido primeiro daquele adolescente que quis um dia fazer filosofia. E quando eu me lembrei qual era o problema que tinha me levado à filosofia e descobri, com a ajuda de um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, qual era, afinal,
o problema fundamental da filosofia, então eu me reanimei completamente e iniciei um trabalho que, concomitante àquela desistência e àquela insistência na tarefa de realizar o livro As Tias de Proust, eu fui dando prosseguimento, digamos assim, a essa intuição que consiste em se lembrar, se recordar que todos os grandes filósofos estão tratando de uma mesma questão, que aparece, de um mesmo problema, que aparece, digamos assim, no contexto do exílio dos deuses, da deflação em relação à experiência com o divino, e o que isso implica, que é a dispersão da comunidade, o fim da crença, né, nos mitos e a emergência dos contextos da polis, né, da política e da filosofia, da tragédia grega, da historiografia grega, que é, de certo modo, até hoje, um contexto contemporâneo nosso. Então, a partir desse problema, eu vim desenvolvendo todo um trabalho intelectual no sentido de, em primeiro lugar, explicitar o problema e, em segundo lugar, tentar tomar uma posição pessoal em relação a esse problema. É justamente essa tentativa de tomar uma posição que vem ao encontro da criação de um conjunto de conceitos, né, com os quais eu tenho trabalhado. É o conceito de simultaneidade dos tempos, o conceito do primado da poesia sobre os demais saberes, o conceito de instante ancestral, que é homólogo, digamos assim, que é correspondente ao conceito de simultaneidade dos tempos, o conceito de divino sem Deus e o conceito mais ambicioso, que é o conceito de povo infinitamente pequeno. E tudo isso, obviamente, se tornou possível graças à descoberta do campo transcendental que foi realizada durante a escritura da obra As Tias de Proust e que agora recebe, digamos assim, uma contrapartida francesa no estudo sobre Deleuze. Dito isso, e para concluir, eu vou passar a leitura de um texto que eu escrevi ontem, especialmente para o queridíssimo professor Giuseppe Tosi, e que eu passo a ler para vocês. Inspirado por Dumézil, que no livro Mito e Epopeia fala sobre as 3 ideologias representadas pelos deuses do saber, Júpiter, da guerra, Marte, e do dinheiro, da riqueza, Quirino, eu me dispus a falar, a partir daí, que não existe apenas um capital e nem o capital tem a mesma idade do capitalismo. Mas há 3 capitais, que são e permanecem sendo os pilares do que eu também chamo, inspirado em Eric Fögl, mas com um termo todo meu, chamo de simulacro da história. São esses os 3 capitais, ou o tripé da falsa história, que é toda a história que podemos contar, que é toda a história que temos vivido até aqui. O saber competente, que vai desde os adivinhos que liam o voo dos pássaros para saber se era oportuna a batalha, até os drones e as bombas biológicas.
a dominação masculina sobre a mulher e o primado da acumulação e da posse. Tudo isso, dirá Voegelin, remonta ao fim do terceiro milênio dos povos do Antigo Oriente Próximo, que faziam uma representação cósmica ou intracósmica dos deuses. Os deuses estavam no mundo e sua presença era reforçada com o ganho de guerras, que, por isso, reforçava o poder do rei. Note que guerra nenhuma se ganha sem Deus. E saber lidar com o Deus é competência do sacerdote. Ifigênia que o diga. Mas note também que ganhar a guerra, além de reforçar o poder, ganhar territórios, escravizar homens e reter mulheres como prêmio de guerra, além de como despojo, mas note também que ganhar a guerra, além de reforçar o poder do rei, era ganhar territórios, escravizar homens e reter mulheres como prêmio de guerra, como despojo. O tripé está aí e não cessa de estar. De modo que poderemos dizer que ainda hoje vivemos sob o mesmo tripé do Antigo Oriente Próximo. Mas, e então? Nada há de novo sob o sol? Minha resposta é: há sim. A modernidade ainda está por acontecer. E ela aparece pela primeira vez em Israel e o Deus transcendente, em Platão e Aristóteles e a descoberta da Nous, em Buda e a meditação, em Jesus e o perdão. São as grandes boas novas. Tudo isso introduz no mundo um fato novo, a história como autorrealização de povos e seres humanos rumo a um reino que não é desse mundo. Tudo isso remete a forças ativas poderosíssimas, capazes de pôr mundo no mundo. Ora, as forças que mantinham o poder e ainda mantêm não poderiam simplesmente ceder e deixar o novo acontecer. As forças que mantinham o poder reagiram em tempo e cortaram as forças ativas daquilo que elas podem. Disseram: façamos logo a história nós mesmos antes que elas o façam. Antes que essas forças jovens a façam. E ali onde havia a chance de um progresso moral da humanidade, que a devida atenção às mulheres e animais, e a chance de uma produção de riquezas baseada na festa, no gasto e na dádiva, tudo isso foi cortado na raiz. E as forças reativas sequestraram as forças ativas, traduzindo cada um dos progressos possíveis nos seus termos. Progresso no controle da natureza e do feminino, progresso no controle do saber pelo primado da ciência, progresso no controle da riqueza pelo progresso da acumulação e da reprodução do capital. A história, que seria a realização daquelas novidades, não aconteceu. E aquelas novidades viraram meras tralhas ideológicas. Judaísmo, platonismo, budismo, cristianismo. Uma crítica imanente do capital, se não revisa esse sequestro das forças ativas pelas forças reativas dos três capitais, se não traz de volta o frescor das forças novas que já têm quase 3.000 anos de cativeiro, não saberá o que pode a esquerda política e continuará chamando de esquerda o que tão somente capitaliza um sonho mal orientado. Como as forças reativas entraram em nossa psique, ser de esquerda hoje é cuidar de aniquilar em cada um de nós
o que as forças reativas, por meio da implantação do eu como substituto de nosso ser, fez passar como sendo o mais racional, quando a razão mesma está em outro lugar, tão amordaçada e sequestrada como nossas forças ativas mais vivas. Não se trata de matar ninguém para mudar o mundo. A revolução que nos cabe fazer é micrológica e começa pela tentativa de liberar essas forças. De Moisés sem judaísmo, de Platão sem platonismo, de Buda sem budismo, de Jesus sem cristianismo. Uma esquerda que não sabe falar do divino está condenada a contraproduzir fascismos para se manter na existência enquanto se mantém na luta contra os moinhos de ventos que são gigantes de verdade. São verdadeiros gigantes. Os gigantes da mesquinharia. A mesquinharia é o rincão das forças reativas, fascistas, e está dentro de nós sem ser o nosso ser. O eu, o primeiro e único burguesinho a ser morto para que cada um de nós, não mais pensado como indivíduo, mas como povo infinitamente pequeno, possa acessar as forças ativas da dádiva contra a posse, da poesia contra o primado de um saber especializado e do devir mulher contra a dominação masculina. Muito obrigado. E é isso. Eu passo a palavra agora para o Kevin. Eu vou tirar o professor aqui da tela. E vou fixar o Kevin, para que ele possa falar um pouco sobre todo o conteúdo que o professor Abá já explanou para nós, já deu uma breve explicação. Bom, boa tarde a todos. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer, sobretudo ao professor Abá, pelo convite, pela oportunidade e pelo privilégio de participar do lançamento do seu mais novo livro, que é sobre uma paixão que nós temos em comum, né, que é o Gilles Deleuze. Se trata de uma obra que eu li desde quando eu soube, teve notícia que ia ser publicada uma obra sobre o Deleuze. Sempre foi para mim muito entusiasmo, muito entusiasmo e muita felicidade. Então, é um imenso prazer estar aqui testemunhando desse encontro, né, contribuindo para essa conversa sobre esse texto, sobre essa obra que certamente irá enriquecer todo um trabalho interpretativo, um trabalho crítico contra a filosofia de Deleuze que está aí hoje no Brasil. Agradeço também a editora FI, né, e a Karina pela mediação de nossa conversa hoje aqui. Bom, a princípio eu havia preparado um texto, né, mas com uma releitura eu acabei ficando satisfeito porque ele ficou muito resenhístico, no sentido de que eu estava simplesmente traduzindo os argumentos, explicando os conceitos, o que não seria nada interessante a um encontro como esse, né, ou propriamente a um encontro com Deleuze de Abá, né, como eu coloquei. Ou seja, pelo próprio caráter da obra, não faria muito sentido retomar isso daqui. Então, eu serei muito breve, direi um pouco sobre a obra em geral, assim, e em seguida eu colocarei algumas questões. Primeiro, sobre a obra e sobre a sua potência para além de si mesmo, né, vamos dizer assim, eu acho que há um caráter muito distinto em comparação com outros trabalhos de comentadores e especialistas em nosso contexto brasileiro, porque se trata de uma obra não meramente expositiva, né, mas há ali exatamente a expressão de um exercício filosófico deleuzianos, vamos dizer assim, né? Um trabalho de uso dos vários textos filosóficos. E nesses textos, no caso do Abá, né, dos usos dos textos do Deleuze, Guattari também, mas de uma literatura vasta, né?
eu percebi muito uma metodologia, uma dinâmica de lida com os textos, que o próprio Deleuze menciona em algum outro momento, sobre você esquartejar os textos, né? Você fazer uso desses conceitos, incluindo dentro de seus agenciamentos, né? Na construção de seus agenciamentos e suas ideias. E é uma obra que nós não temos, acho que nós encontramos menos uma exposição, né, de uma espécie de sistema dessa obra esquizo do Deleuze, vamos dizer assim, e mais a promoção de uma desordem, né? Você inverter os sentidos com a intenção de criar suas próprias ideias ali, e também fazer aparecer essas novas trilhas, vamos dizer assim, para quem vai conhecer o Deleuze ou para quem conhece o Deleuze. Então, é uma exposição que diz não apenas sobre o Deleuze, mas também faz surgir um novo rosto, vamos dizer assim, né? Um rosto esquizofrênico. Então, é uma leitura, digamos, de experimentação mesmo da obra de Deleuze, e também à medida que você já experimenta a construção de uma nova constelação conceitual, né? Uma constelação de sentidos, como você colocou, quando você faz o recorte metodológico, ao deslocar as primeiras obras de Deleuze, né, como você já explicou aqui agora há pouco, com a intenção de explorar esse conceito de além do homem, né, que seria justamente esse novo conceito de além do homem, que seria justamente o de devir mulher, né? O devir que o Deleuze-Guattari dão as maiores honras, né, fazendo ser um dos mais importantes, né? Eu acho que no Mil Platôs 4 eles comentam sobre devir mulher ser a chave de todos os outros devires, né? Então, se trata de um texto, de modo geral, muito bem escrito. Eu sou um suspeito para falar da escrita de Ebá, né? É uma leitura que flui muito bem, mas eu diria para não se enganar, assim, porque é preciso... É um texto, diria, da ordem. Eu estava tentando escrever alguma coisa sobre, e eu escrevi isso, né? É um texto da ordem do atordoamento mesmo, assim. E com isso eu quero dizer tão somente que é um texto que me parece que está em constante movimento, assim, com uma disparidade ininterruptas de sentidos e de novas ideias. Foi uma experiência semelhante que eu tive com a leitura de Diferença e Repetição, né? Porque é um texto, lá há claramente uma intenção de inovação estilística, né? O Deleuze comenta isso em uma certa entrevista, mas é uma leitura rápida, né? Não no sentido de ser apressada, mas que às vezes, embora você entenda pouco, mas que a leitura ela não deixa de ser gostosa, né? E eu também tive uma experiência semelhante lendo esse texto, né? Isso se dá, evidentemente, bem mais pelo caráter estilístico, mas também pela riqueza de referências usadas, passando pela filosofia, pela literatura, psicanálise, etc. Bom, como eu comentei, na medida que eu ia lendo o texto, algumas questões foram suscitando, né? Algumas de ordem conceitual, outras de ordem mais pessoal. E aí eu vou compartilhar com vocês algumas aqui, para a gente começar a nossa conversa. Eu acho que uma pergunta simples, mas fundamental para ser feita a um autor que escreve um livro sobre Deleuze é por que Deleuze ou Deleuze-Guattari, né? Porque é um conjunto de preocupações em torno do conceito de diferença que aparece também em outros filósofos contemporâneos ao Deleuze, né? Como o próprio Foucault, o próprio Derrida, né? E cada um tem a sua maneira de desenvolver esse conceito, né? Por que conceder uma formulação ficaria nesse sentido? Tanto a filosofia de Deleuze, a filosofia da diferença de Deleuze. Por que supor um valor... Tua câmera está assim, ajeita assim. Não, pronto. Melhor. Como eu dizia, porque se toda filosofia, né, pensando aqui a partir do Deleuze, é criação, por que determinada filosofia e não outra, né? Em outras palavras, por que o Deleuze diria, né? Por que não virar um hegeliano ou ainda coisa pior, né? E no caso do Deleuze, uma boa resposta, e que já sou eu, né?
aferir o caráter intrinsecamente prático da filosofia de Deleuze, né? A criação filosófica conceitual é também a criação de modos de existência. Mas, enfim. E, ainda dentro desse contexto, eu também vou colocar essa questão sobre outro prisma. No momento em que você faz o recorte metodológico, né, o embaralhamento, mudando as ordens dos textos, constituindo essa nova perspectiva, como você já comentou há pouco, foi algo que você fez na sua obra anterior, né, com as obras dos professores da USP, você coloca a questão ou aposta, né, de que a obra anterior de Deleuze, toda ela já seria uma obra esquizoanalítica, né? Vou ler aqui um trecho que você coloca essa questão, diz o seguinte, abre aspas, porque o filósofo Gilles Deleuze entrou na fresta da esquizoanálise de Guattari e ali se manteve fiel a si mesmo. Ao menos uma resposta se deixa insinuar por essa outra pergunta. Não seria a obra anterior de Deleuze, toda ela, já esquizoanalítica? Fecha aspas. E nesse sentido, então, eu pergunto por que o filósofo Abba entrou na fresta da esquizoanálise de Deleuze e Guattari, né? E ali se mantém fiel a si mesmo. Claro, evidentemente, sem querer discutir aqui em si, né, os méritos ou deméritos dessa e de outras abordagens entre esses dois períodos, né, que alguns especialistas fazem, como o professor Roberto Machado, o professor Sandro Cobol, eles articulam e entendem ser outro Deleuze, aquele antes de Guattari, depois com Guattari. Né. Outra questão, e essas aqui estão levando em conta outros momentos de sua obra, professor, é que, para além dessa frequentação à história da filosofia e da construção de alianças com filósofos, Deleuze também conheceu muito bem as artes e a ciência, né? Frequentava cinema, conhecia muito bem a literatura, a pintura, o teatro. Daí, livros que ele dedica a um ou outro desses domínios, como sobre a pintura do Francis Bacon, outros sobre cinema e sobre literatura Frio e Cruel, né, que é uma obra que você inicia a sua jornada nesse texto. E lá no que é a filosofia, com Guattari, eles distinguem muito bem o que fazem cada uma dessas formas de pensamento, né? Filosofia, arte, ciência. Então, a questão é como você vê essa distinção, e aí o papel da filosofia, mas tendo em vista aqui um contexto, como algo que você acabou de mencionar também no texto de abertura, esse postulado da sua filosofia, que seria o primado da poesia, né? Que me parece algo fundamental e inegociável dentro dessa constelação conceitual que você vem construindo nos últimos anos. Então, seria esse o momento em que a base se distancia de Deleuze, ou pelo contrário, né? Mas, enfim. Dentro de outro contexto, dessa vez o das implicações políticas de sua filosofia em geral e de sua parceria com Deleuze e Guattari, implicações em relação ao Estado e ao conservadorismo das formas de vida, eu me lembro que no Antiédipo, enquanto eles discorrem sobre o funcionamento do instinto, né, do desejo em cada tipo de máquina social, há uma pergunta fundamental ali que eles estão lidando, que seria como o desejo pode chegar a desejar sua própria repressão. Né, numa certa formulação ficaria assim. E aí eu formulei e pergunto professor Abba, melhor dizendo, como cada um pode chegar a desejar sua própria repressão. Ou seja, sua própria servidão voluntária a um eu, né, ao fetichismo liberal, ao capital. E aqui eu me remeto, estou aludindo mesmo ao Etienne Laboissy, né, como o homem doente deseja tanto a sua subserviência e se coloca sob essa servidão voluntária, vamos dizer assim. Outra questão dentro dessa mesma temática seria, de um modo direto, talvez nada rigoroso, como constituir um povo constituir um povo infinitamente pequeno. Seria algo necessariamente bom? Né? Modelar essa saúde possível, a do além do homem como deve mulher, implica uma positividade moral?
Eu pergunto isso tendo em vista um conceito, um contexto, que é a de uma certa leitura da tese do movimento do eterno retorno da diferença e da própria Universidade da Diferença como sendo uma tese moral, né? Alguns fazem essa leitura às vezes. O que me parece que Deleuze não está dizendo que a diferença é boa ou má, né? Mas são somente tem a intenção de afirmar a positividade da diferença no sentido de que ele quer romper com a imagem moral ou dogmática, né? No sentido de que a diferença não seja subordinada mais às exigências do mesmo, do semelhante, enfim. Porque, por um lado, a impermanência e a passagem do tempo significa que todos nós vamos morrer e que nada vai durar. Não diria exatamente que isso é bom, né? E, por outro lado, também quer dizer que, por mais que nós possamos viver em um determinado presente, uma certa duração que nós já achamos insuportável, uma hora também passará, né? Até mesmo o capitalismo passará. Ou seja, quanto mais estamos submersos na experiência do caos, na potência, justamente quanto mais diferença, né, no caso do Deleuze, mais variação e mais potência. E essa variação, que é criação, sobre o ponto de vista de seres finitos, como somos, ela pode ser negativa, porque ela significa nossa morte. Né? Então, é uma certa leitura que fazem da tese do Deleuze, que não me parece ser uma tese moral, né? E aí eu coloquei essa questão dentro desse tema, né, dentro desse contexto. Se seus conceitos, ou essa sua tese, vamos dizer assim, ela implica uma positividade moral, ou não, aí a gente entraria no tema do trágico mesmo, e da alegria do trágico, né, diante desse fato, vamos dizer assim. Bem, eu teria outras questões aqui, eu acho que eu já passei o tempo, eu vou passar a palavra para a Liza, e aí, conforme a gente for conversando, eu posso trazer essas outras questões e dar continuidade à nossa conversa. É isso, agradeço. Passando então a palavra para a Liza, para ela poder fazer as explanações dela. Boa tarde ou boa noite a todos. Eu gostaria de começar agradecendo, reforçando os agradecimentos de Kevin, sem tornar muito repetitivo, né? Primeiramente ao professor Abá, depois a Karina e a editora FI, a coordenação do curso de filosofia, e ainda na tentativa de não tornar essa conversa muito repetitiva e falar sobre a minha experiência de leitura, né? O que eu acho que, inclusive, vai ser mais interessante para quem já leu, para quem está lendo, para quem pretende ler essa obra. Eu vou fazer só 4 perguntas. 2 delas eu já fiz ao professor Abá, assim que eu conheci, e ele falava da sua filosofia nas aulas. E eu gostaria de trazer, porque eu acho que são questões que o livro coloca novamente. Eu sei que talvez em outras obras futuras o professor vá falar mais sobre isso, mas eu acho que é interessante na experiência de leitura, né? Então, eu vou fazer essas perguntas. Eu gostaria que o professor respondesse ou não respondesse, ou tangenciasse as perguntas. Primeiramente, eu gostaria de saber em que medida ser mulher, devir mulher, isso eu já lhe perguntei em um outro momento, não é se tornar o sujeito ideal do neoliberalismo. Porque em ambos, e isso está muito evidente no livro, né? Na mulher que devém, indivíduo ou divíduo, a plasticidade e a flexibilidade aparecem como características fundamentais. Então, a minha pergunta é se esse devir mulher não serve justamente ao neoliberalismo. Se devir mulher não é a concretização dessas forças reativas do capital. E eu suponho mais ou menos qual seja a sua resposta, mas ainda assim eu acho que é uma pergunta interessante a ser colocada. Ainda no sentido da pergunta anterior, né, e mantendo uma certa prudência teórica diante do conceito devir mulher, né,
e resguardando as especificidades desse conceito e de como ele aparece na obra do professor Abá, em certo ponto ele dirá, certo ponto da obra, abre aspas, é preciso fazer arder os valores postos para fertilizar a produção de novos e variá-los ao infinito, porque toda tentativa de fixação generalizada, confundindo a fonte de produção com um de seus produtos, será uma tentativa de encobrir o caráter infinito de geração de valores e negar o acesso àquela fonte a quem poderia por si mesmo inventar valores e criar sentidos. E eu gostaria de saber, né, levando em consideração essa citação, em que medida o conceito de devir mulher ele faz arder e incendeia essas forças suscitadas pelo capital e esses valores, né? Em que medida esse conceito ele é potente para a nossa contemporaneidade. Em um outro momento, você escreve, abre aspas, o sentido criado só é autêntico se for plástico, se não quiser ludibriar o ser e passar ao ser como quem se petrifica. E aí eu queria entender, na sua perspectiva, levando em consideração, né, essa situação, como identificar, na atualidade, as expressões autênticas do tipo ativo, desse homem, ou melhor, dessa mulher, desse devir mulher. E eu pergunto isso porque me parece haver na contemporaneidade um certo movimento atípico em que uma parcela dos sujeitos que pretende subverter esse sistema onde a identidade é senhora dos valores, né, se concentram ao mesmo tempo em fixar, em assumir ou se tornarem proprietários de uma identidade que, apesar de não hegemônica, resguarda uma certa fixidez. Então, como você enxerga essas expressões, né, que são práticas, que são cotidianas e que são exercidas por uma certa parcela dos sujeitos, que apesar de não tentarem, né, não pretenderem se enquadrar nesse estereótipo de homem heterossexual, cisgênero, ainda assim buscam uma identidade que resguarda uma certa fixidez, né, e que não partilha dessa plasticidade tão importante no devir mulher. E, por fim, eu gostaria de que você, enfim, falasse um pouco sobre a sua relação com Lacan. Isso foi uma pergunta que eu já lhe fiz em um outro momento, né? Porque em Lacan nós vemos surgir uma mulher, a mulher, né, perdão, ela surge como aquela figura que não existe enquanto essência feminina inefável, para além da existência discursiva. E nós vemos nesse livro, né, talvez eu esteja forçando a barra, mas uma ideia similar, em que a mulher, ela é uma virtualidade, ela aparece como uma virtualidade, o devir mulher. E, nesse sentido, eu queria saber como você e o conceito de devir mulher se aproximam da psicanálise lacaniana e, em meio a essas aproximações teóricas, qual o sentido, perdão, em meio a essas aproximações teóricas, qual o papel atual, né, no sentido do conceito deleuziano de atual, da psicanálise, qual o papel da psicanálise no tornar-se mulher. Enfim, isso, são algumas perguntas para que a gente tenha uma conversa, né, iniciar uma conversa, e para introduzir também quem está lendo, quem já leu, quem vai ler essa obra, e tirar algumas dúvidas que eu acho que é bem importante. Muito obrigada. Agora, então, a gente vai passar a palavra para o professor Abá. Ele vai responder as perguntas feitas pelo Kevin e pela Liza. E depois está aberto a perguntas para o pessoal que está assistindo. Eu peço que quem queira fazer uma pergunta, levante a mão para que a gente abra a tela para que você possa fazer a pergunta direta para o professor Abá. Professor Abá, agora está contigo. Muito obrigado. Eu não sei quem disse que apostar nos jovens é uma posição política.
no sentido de ter clareza, ter consciência clara de que o contrário é prática de patriarcalismo, de achar que somente quem é velho sabe e somente quem é velho pode. Eu tinha clareza, tinha essa clareza na minha cabeça e sei do exercício político ou micropolítico que eu estou exercendo quando eu convido 2 jovens para conversar comigo e percebo agora, né, que o convite foi para lá de acertado, na medida em que as perguntas que eles elaboraram são perguntas quentíssimas, são perguntas dificílimas, são perguntas desafiadoras e são perguntas que me colocam literalmente na parede, no sentido de exigir algo que talvez eu não esteja à altura de corresponder. Mesmo assim, eu vou tentar, eu não diria responder todas as perguntas, mas tentar passar por cada uma delas, sabendo, né, e desde já dizendo que cada uma delas daria horas e horas de discussão, né? Então, para começar, antes de começar, eu volto a fazer e reiterar os meus agradecimentos a Liza e a Kevin por ter dedicado seu tempo à elaboração dessas perguntas. Dito isso, por que Deleuze? Infinitas são as causas que nos movem quando uma decisão é tomada. Há todo um complexo de motivações que vão desde o afeto até a admiração, e afeto e admiração não necessariamente... afeto e admiração que não necessariamente começa com o filósofo, né, que a gente escolheu. A primeira vez que eu fiquei sabendo... Não que eu fiquei sabendo de Deleuze, mas, digamos assim, a primeira vez que eu me prometi a mim mesmo que um dia iria ler Deleuze foi quando eu estive, em 2010, na casa do meu grande amigo, o Alex Oliveira, e vi na estante dele quase toda a obra de Deleuze e pensei comigo, poxa, aí tem. Mas deixei de molho, né, deixei que isso viesse no seu tempo. Depois, eu tive um aluno formidável na pós-graduação, o Caio Deleuze. O Caio Deleuze é como eu noto o nome dele no aplicativo. O Caio Martins, que me influenciou, digamos assim, desde o momento em que eu fui para a banca dele, fui ler o texto dele, e me interessei por saber onde ficava aquele mundo tão belo que ele estava descrevendo, não é? Porque eu mesmo não tinha a resposta para essa pergunta. E aí, no contexto da elaboração do livro As Tias de Proust, eu me lembrava que havia, lá nos burburinhos, nas conversas de corredores na USP, a ideia de que o livro de Bento Prado Júnior sobre Bergson, Presença e Campo Transcendental, tinha sido escrito no mesmo ano, ou um pouco depois,
da obra também sobre Bergson, o bergsonismo, né, de Deleuze, e que ambos teriam despertado para o mesmo conceito, que é o conceito de campo transcendental. Então, tem no horizonte essas determinidades que vão me levar a escolher Deleuze para fazer o contraponto do livro anterior, justamente porque eu queria explorar, na verdade, explorar, porque eu descubro o campo transcendental lendo o Bento Prado Júnior. E, a partir disso, eu digo, por conta própria, que todos os outros livros que eu estudei, dentro daquele livro, estavam trabalhando no campo transcendental descoberto por Bento Prado Júnior. E isso, obviamente, implica que nós temos aí uma escola, né? A escola uspiana, da qual, então, eu passo a fazer parte. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado lá, eu passo a fazer parte, digamos assim, ativamente, conscientemente, porque retomo essa tradição à minha custa e passo a verificar o que isso rende, né? E um dos rendimentos dessa abertura do campo transcendental se deixa ver justamente no livro que agora a gente comenta, menciona, O Jovem Deleuze, né? No qual o campo transcendental vai ser explorado, né? Deixa-me dizer de melhor. Com esse livro, eu volto a dizer a mesma coisa que eu dizia no livro anterior, que todos os livros de Deleuze estão, do jovem Deleuze, né, do Deleuze inicial, estão elaborados no contexto da exploração do campo transcendental. E aí, ao dizer isso, eu sou obrigado, né, a explicitar o que é o campo transcendental e com isso eu encontro uma brecha para responder também por que a esquizoanálise. O campo transcendental, ele foi, na verdade, descoberto por Platão. O campo transcendental é a área noética sendo explicitada em um outro contexto epocal, em um outro contexto histórico-filosófico. Digamos que a área noética, a nous platônica, né, isso significa a descoberta de um mundo fora da caverna, né, segundo a pressuposição de que a caverna é o mundo dos pensamentos postos, dos pensamentos estabelecidos, da cidade corrupta, do jeito que está no aí do empírico, e o transcendental, a área noética, o topos noetos, é aquele lugar que o discurso leva pelo pensamento, não é? Naquela linha ascendente que vai do mais sensível ao menos sensível, do menos inteligível ao mais inteligível, que está lá por volta do livro sexto, final do livro sexto da República, e que é o lugar próprio do filósofo. O mundo das ideias não é um mundo autossubsistente no além, como uma espécie de duplicação do mundo empírico, longe disso, mas o mundo da ideia é aquele que se estabelece no exercício do pensamento. Isso é de suma importância, porque isso é a base do que vai responder todas as demais perguntas. Então, por que esquizoanálise? Porque antes da esquizoanálise, fazer política radical de esquerda era perspectivar a revolução. Mas então,
veio a roda da vida, a roda do mundo, a roda do tempo, e levou a ideia de revolução cada vez mais para lá, né? De modo que hoje, em 2024, nós podemos dizer, essa ideia não é minha, essa ideia é de um antigo colega lá da USP, que somos contemporâneos de 1848. 1848 foi o ano em que as revoluções não aconteceram. Muito bem, as revoluções continuam não acontecendo. E na impossibilidade de se fazer uma transformação social por meio de uma revolução no modelo clássico, classicamente estabelecido, né, desde a Revolução Francesa, essa impossibilidade, né, é que faz com que o filósofo que está atento volte ou faça o caminho de volta ao campo transcendental. Isso também é um movimento que está presente, por exemplo, nas cartas sobre a educação estética do homem, de Schiller. Schiller, percebendo que os problemas da humanidade, da modernidade, não podendo ser resolvidos praticamente, não havendo na Alemanha de sua época um contexto social amadurecido para uma revolução, o que é que ele faz? Ele se retranca no que ele vai chamar de mundo da especulação e escreve uma utopia, a utopia estética. No caso de Deleuze e Guattari, e certamente na sequência que eu dou a esse movimento, não se trata de utopia, mas justamente de esquizoanálise. O que seria, então, a esquizoanálise? Seria o exercício revolucionário numa época em que a revolução já não se mostra como possível. E então eu faço a seguinte contrapartida. Ali onde havia a revolução, ou a sua impossibilidade no campo empírico, no campo transcendental se transforma em meditação. A meditação, ao meu ver, é um caminho para fazer para si um corpo sem órgãos. E o corpo sem órgãos é a tarefa inicial no processo de morte ao único burguês que precisa ser morto para que a revolução comece, que é a morte do euzinho, né, do eu, que se instaura na nossa psique, e com isso eu respondo, eu quase que salto para a quarta questão, né, como é que o desejo de cada um pode chegar a desejar sua própria servidão, né? Talvez até eu faça isso mesmo, eu pule a terceira questão e depois eu reoriento numa outra posição. Seguindo nisso o meu método de mexer nas ordens que me são dadas, né? Então, fazer para si um corpo sem órgão é iniciar-se na tarefa de desejar. E aí o próprio Deleuze e Guattari vão dizer que se algum de nós deseja, o sistema estala. O que isso significa? Significa que todo o desejo do eu, tudo que o eu em nós pode desejar, ainda não é o desejo. Todo o desejo de nós, de cada um de nós, enquanto em cada um de nós é o eu que deseja, ainda não é o desejo. Isso por quê? Porque eu até já fiz alguns experimentos na sala de aula, pedindo aos alunos que fizessem uma lista de desejos e depois retirando somente os desejos, colocando no lado o que o dinheiro compra e o que o dinheiro não compra. O que a gente vê é todo desejo que o dinheiro pode comprar é desejo do eu, e nesse sentido não é desejo.
nesse sentido, não é desejo, porque o desejo é revolucionário. E querer e desejar ter uma BMW, isso não revoluciona a vida de ninguém. Então, como o desejo pode chegar a desejar sua própria servidão? O segredo está nesse imiscuir do eu na nossa vida psíquica. Isso foi um processo multiplamente milenar que consistiu no seguinte, de acordo com a literatura antropológica. Eu estou pensando aqui, basicamente, em Marcel Mauss e em Louis Dumont. Há um lugar psíquico independente do processo havido nesses últimos 3.000 anos. Há um lugar psíquico de autoidentificação, mas que esse lugar seja identificado ou correspondido como eu, isso tem uma história, isso não é, esse lugar não é necessariamente o lugar do eu, mas o eu toma esse lugar e com isso eu entro, de fato, na matéria do meu próximo livro, Fractais do Absoluto, para introduzir em filosofia o conceito de povo infinitamente pequeno, que vai ser que, se tudo der certo e a editora FI estiver de acordo, será publicado o ano que vem. Esse processo de introjeção do eu está relacionado à invenção da chefia. A minha fonte para isso são 3. José Arthur Gianotti, no livro Trabalho e Reflexão, Veblen, no livro Teoria da Classe Ociosa, e uma passagem de Adorno no livro Estética, Teoria Estética. O eu é o chefe que passa a ocupar a nossa psique, e uma vez na nossa psique, passa a desejar tudo o que o chefe pode vender. Tudo o que o chefe pode tirar proveito. E aí, toda vez que o sujeito deseja pela boca do eu, ele deseja algo que o chefe já está ali na ponta da agulha para vender e para reproduzir, para fazer girar e reproduzir o capital. De modo que quebrar a hegemonia do eu na nossa vida psíquica, isso é fazer esquizoanálise, isso é preparar para si um corpo sem órgão, e isso é, ao meu ver, dispor-se à meditação, isso é acessar em nós algo que não é o nosso eu. E é o que eu vou chamar, no outro livro que só vai sair em 2026, O Divino Sem Deus, Ensaios para Introduzir em Filosofia o Conceito de Divino Sem Deus. Quer dizer, o título é Luta por Significação, né? Acessar o divino sem Deus é, então, acessar o outro do eu no interior do próprio sujeito e descobrir, e com isso eu também vou na direção da 5ª pergunta, ainda sem encontrar um lugar para responder a 3ª, talvez agora, acessar o divino sem Deus, que não é nada fácil, é acessar aquilo que em nós não é o eu de cada um de nós, mas que é uma potência de criatividade e de destruição.
uma potência de destruição criativa e de, ao mesmo tempo, simultaneamente, de criatividade destrutiva, que é o que caracteriza propriamente o divino. Que nessa correlação entre destruição e criação comunga, né, com uma identificação com o outro do todo religioso, que é o trágico, propriamente dito. Isso também é discutido em um livro meu, que já teve uma primeira edição, mas que eu preparei uma segunda edição, especialmente para a editora FI, que é o Zeus Trágico, justamente sobre essa forma esquizofrênica que existe entre o divino e o trágico, que é sem Deus, porque é anterior a toda moral, anterior a toda religião instituída. E, ao mesmo tempo, é potência poética. E aí sim eu volto para a pergunta anterior, que eu pulei, a terceira pergunta, né, que é o primado da poesia sobre os demais saberes. Isso não tem nada a ver com o fato de eu ser poeta e de eu querer arbitrariamente trazer a sardinha para o lado da poesia, não tem nada a ver. Isso é reconhecer uma dica deixada por Vico, por ninguém menos do que, como é o nome dele? Giambattista Vico, do século XVII, o italiano do século XVII, que mostra como é que um povo se faz. O povo, notadamente o povo grego. Né? O povo grego se faz graças a uma espécie de mitopoiesis, a uma espécie de produção, e, portanto, de poiesis, de poesia, que está no núcleo do mito que compõe uma unidade popular. Então, essa ideia de Vico, ela é uma influência inarredável no meu pensamento, no sentido de que é uma ideia inarredável no meu pensamento que eu entrelaço com uma outra ideia, uma ideia advinda, dessa vez, de David Hume, no Tratado sobre a Natureza Humana, num capítulo que eu costumo dizer para meus alunos que é uma seção, né, que é Ouro Puro, que é um livro que deveria ser proibido pelas forças instituídas, porque tem uma virulência revolucionária sem tamanho, né, que é justamente o primado, aquilo que em Hume o Deleuze vai chamar de o a priori da sensação. O a priori da sensação, pensado no contexto do primado da poesia, portanto, nesse entrecruzamento de Vico e de Hume, enseja o momento de evidenciação da gênese possível de uma pletora de mundos. E aí sim você tem razão, Kevin, ao perguntar se isso não seria perigoso, se isso não seria moralmente problemático. Por quê? Porque, ou mais, né, qual seria o alcance moral do povo infinitamente pequeno? Ora, o povo infinitamente pequeno não é um modelo a ser seguido. O povo infinitamente pequeno, ele pode ter a forma, ele vai ser de cada vez sui generis, gênero de si mesmo. Ele pode ter 8 bilhões de formas se há 8 bilhões de habitantes na face da Terra. E, portanto, ele pode ter 8 bilhões de maneiras de se expressar, e ninguém pode decidir
se essas maneiras são sempre cool, são sempre legais. Ninguém pode decidir. Agora, tem uma coisa que distingue o que é eu do que é povo infinitamente pequeno. O eu, ele é, como representante do capital dentro de nós, essa ideia também não é minha, essa ideia é de Sueli Ronick, que é uma companheira deleuziana, Deleuze-Guattari-niana, né? Ela chama o eu de cafetão do capital, né? E entra dentro de nós para roubar nossas forças e levá-la ao mercado, para vender, né? Do mesmo jeito que o cafetão faz com a força do trabalho da sua respectiva vítima. O eu, ele está montado no tripé do capital, dos 3 capitais, como eu falava inicialmente. Propriedade privada, a ânsia por ter, portanto, dominação masculina, a incapacidade de amar, mas somente o querer ser amado, a passividade do querer ser amado, e a especialização, o saber competente, que é a incapacidade para a poesia. E, ao mesmo tempo, a ânsia por poder que está inscrito na produção de saber. Saber competente, né? O povo infinitamente pequeno, ele só pode aparecer no contexto da destruição desses 3 primados, que, então, passaria, né, o lugar para uma cultura da dádiva, para uma cultura da festa, né, do gasto conspícuo. Isso é uma ideia do Jorge Bataille, que recupera lá do Marcel Mauss, o ensaio sobre a dádiva. Mas, recentemente, eu terminei de ler Os Padrões de Cultura, de Ruth Benedict, e fui levado a entender que os povos que viviam essa experiência, eles não eram menos vaidosos e a riqueza do dar não era menos prepotente do que a riqueza do ter. Então, não há muito romantismo, ou não há muita chance de romantizar, no sentido vulgar do termo, esse desprendimento, né? Essa cultura do desprendimento. Mas, em todo caso, ela é uma figura da contraposição à figura do ter, da posse e do reter, né? Própria daquilo que Freud vai chamar de caráter anal. O povo infinitamente pequeno é impossível de emergir sem o primado da poesia, que implica um encarar o trágico e, no encarar do trágico, descobrir o divino que há nisso e, a partir desse momento, destruir o posto e pôr algo que ninguém sabe exatamente o que é, e é aí onde mora o perigo. E o terceiro ponto, o devir mulher, que está intimamente relacionado com o que a Liza vai dizer, vai interrogar na sequência, né, que é essa infinita plasticidade, essa infinita possibilidade de ser e de tecer uma existência singular e irrepetível. Muito bem. Eu passo agora às ainda mais exigentes perguntas da Liza, sabendo que não pude responder tudo, mas apenas mencionar, né, o que está no horizonte dessas 5
riquíssimas questões. Em que medida o devir mulher não é se tornar um sujeito ideal do neoliberalismo? Essa pergunta foi como um jato de luz lançada. Ela me fez essa pergunta inicialmente na sala de aula, e foi, para mim, uma experiência de um jato de luz lançada em um quarto escuro, que me levou aí até os meus inéditos e fazer uma nota de rodapé com o devido agradecimento, a devida menção da provocação de Liza, porque me deu a chance de ter clareza sobre mim mesmo, clareza sobre o que eu ando propondo como uma filosofia contemporânea. De certo modo, a resposta a essa pergunta já está dada no que eu falava sobre a diferença entre o que é ser na base do eu e o que é ser na base do povo infinitamente pequeno. Mas, mais do que isso, a pergunta de Liza lança luz à natureza epocal da produção de filosofia. Eu faço uma filosofia que, obviamente, não é para ser lida pelo meu tempo, não é para ser aplaudida pelo meu tempo, mas é para instigar o meu tempo, e, nesse sentido, o meu tempo, a minha época, não cessa de adentrar na minha filosofia. E a pergunta de Liza lança luz justamente para essa pertença da minha produção a essa época que eu renego, né? E que, portanto, da qual eu não posso esperar coisa nenhuma. Né? Seria uma baita ingenuidade, seria bobagem até, se eu esperasse alguma coisa dos meus contemporâneos. Né? Eu digo de um modo amplo e geral. Eu digo daquela possibilidade que esteve aberta, por exemplo, a Borges, e que fez Cioran dizer: Borges se tornou uma celebridade, lástima grande, merecia coisa melhor. Né? Então, é disso que eu estou falando. Mas, então, nesse contexto, né, de recusa, de não ter o que dar para os meus contemporâneos, e, portanto, não poder esperar nada deles, eu, com a pergunta de Liza, eu tomei consciência de que, se nós estamos vivendo uma época de uberização, se nós vivemos um tempo em que se erige no horizonte a figura do patrão de si mesmo, então a minha obra e o meu conceito de povo infinitamente pequeno está sendo escrita para elaborar o revolucionário socialista, o comunista de si mesmo. Né? E aí, com isso, eu tomei a consciência de que, a consciência, aliás, difícil de pronunciar, mas que, pronunciada, replicaria a frase daquele famoso rei francês, salvo engano, Luís XV, que dizia, ou que disse, né, uma vez, l'état c'est moi, o Estado sou eu. A consciência, portanto, de que a esquerda no Brasil sou eu. E daí vem a necessidade de fazer a crítica da esquerda posta, etc, etc, etc. Então, o povo infinitamente pequeno não é, de modo algum, confundível com o sujeito ideal do neoliberalismo, porque a sua máxima flexibilidade vai no sentido do desejo de ter uma relação
íntima e interior com o divino, que é o oposto do que pode acontecer na experiência, do que pode acontecer e do que tem acontecido na experiência neoliberal, em que há um divino, sim, mas esse divino é exterior, tem a forma do dinheiro e não está aberto a qualquer um, efetivamente. Né? Em que medida, em que sentido o conceito de devir mulher é potente para a nossa contemporaneidade? E aí, veja, se o eu é macho, né, devir, povo infinitamente pequeno, é fazer a experiência do devir mulher. E aí, o devir mulher, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Devir mulher, devir animal, devir criança, eu e vocês, até essa semana, até agora, vamos dizer assim, ouvimos essa palavra de um modo muito específico. Mas segunda-feira da semana passada, escrevendo um ensaio, um capítulo de um novo ensaio que eu estou testando, desta feita analisando alguns romances, e nesse caso específico, o primeiro romance de Clarice Lispector, eu cheguei a um insight de um outro modo de ouvir a palavra devir, tanto devir mulher, quanto devir criança, quanto devir animal. Não é o processo pelo qual cada um de nós se torna criança, animal ou mulher, mas é o próprio devir que emerge, que erupta como animal, como criança, como mulher. Isso tem uma congruência muito maior com o campo transcendental do que a gente pensar representando empiricamente que então, professor, mas eu sou heterossexual, professor, então como é que diabo eu vou conseguir me devir mulher? Né? Não tem nada a ver com isso. O devir mulher tem a ver com o devir, e não com a mulher. Ou não com um tornar-se de cada um de nós com a mulher. Mas isso é uma consciência que não está, é uma tomada de consciência do conceito que não está nesse livro, Devir Mulher. O devir mulher nesse livro aparece como um problema. Né? Um problema que eu tento desenhar sob a forma deleuze-guattariana do rizoma. O devir mulher é um processo de ampliação sucessiva do rizoma, ou seja, justamente dessa infinita flexibilidade que dessa infinita plasticidade que permitiria, né, em tese, a edificação de um povo constituído por um corpo, por cada um de nós. Seria o povo infinitamente pequeno. E então entra a terceira pergunta. Como identificar as expressões autênticas do tipo ativo que formaria, né, no limite, o povo infinitamente pequeno? E aí a resposta também está dada quando eu falava mal de minha época. Em canto nenhum, Lázaro. Não há nenhum sinal de expressão captável de tipo ativo. O Deleuze vai dizer assim, nós temos aqui e ali parceiros, né? Mas é tudo que a gente tem também. Camaradas, pessoas que vêm juntos, mas são contadas no dedo. Né? E aí, somente quem puder, como eu há pouco, dizer, porque isso pode acontecer, né? A esquerda sou eu, somente quando cada um, somente na medida em que há alguém capaz de dizer, gostei disso que ele falou, eu também vou dizer, a esquerda sou eu, porque essa é a ideia. A esquerda não é meu eu, obviamente, e não é a minha pessoa, mas é esse lugar
de tomada de posição sob a experiência de fazer para si um corpo sem órgãos. Ou seja, de entrar no processo de meditação, que é o processo de vida interior, como diria Bataille, para ter uma relação erótica com o divino sem Deus. E aí, nesse contexto em que o erótico entra em cena, também entra em cena a figura do Lacan, porque foi Lacan quem me deu a dica da relação entre o erotismo e a experiência mística, né? Quando no seminário 20 ele diz que não existe relação sexual. Aí o Lacan está com os dois pés plenamente fincados no campo transcendental, de modo que nenhuma relação sexual empírica pode contradizer a frase que ele põe, né, nesse seminário. Que não exista relação sexual, isso para Lacan quer dizer que a relação sexual que pode existir é a própria hora da morte. E portanto, essa ida em direção à morte, né, que é fazer para si um corpo sem órgão, né, que está presente na experiência meditativa, é o lugar, é justamente o campo transcendental em que as coisas autênticas podem acontecer, e, nesse sentido, a primeira delas, né, como lembrava o Kevin, o devir mulher. O Lacan vai dizer, não existe mulher, porque a mulher é o não todo, né, e o não todo é justamente aquilo que é impassível de se dar. Eu só retrucaria o seguinte, não é que não exista mulher, é que a mulher ainda não existe. E fazer a mulher existir, que é uma tarefa para cada um de nós, independente da nossa relação com o sexo e a sexualidade, consiste no ato político, ou micropolítico, de desejar. E desejar, obviamente, e em primeiro lugar, dar. Esse desejo de dar, o Lacan vai dizer, dá o que não se tem, para definir o amor. Esse desejo de dar é justamente a célula máter da atividade produtiva chamada amar. E amar na medida em que dar o que não se tem, eu não vejo uma outra imagem para isso a não ser fazer arte. Que fazer arte é justamente dar o que ainda não está posto nem para o mundo, nem para o próprio artista. Né? E aí, nessa direção, o devir mulher é devir artista, é compreender que cada um de nós nasce mulher, nasce artista, e a sociedade nos corrompe. É o oposto rousseauiano da famosa frase de Simone de Beauvoir, ninguém é mulher, torna-se, eu diria, todo mundo é mulher, mas a sociedade corrompe. A sociedade amordaça as nossas forças de devir mulher e transforma todo mundo em euzinho, que é um macho, que é o chefinho, dentro de cada um de nós, plantado para desejar em nosso lugar. E, nesse sentido, desejar, né, não dar, não fazer poesia, mas acumular valores estabelecidos, obviamente. É isso. Desculpa aí o tempo que eu usei.
mas eu ainda precisaria de muito mais tempo. As pessoas que podem fazer pergunta, tem alguém aqui me perguntando, Tosi. O professor Tosi levantou a mão e saiu. Isso, eu avisei para ele que assim que terminasse a sua fala, a gente liberaria para ele, mas ele saiu. Acredito que ele não vai voltar. Ele teve um problema aqui, pessoal. Isso. Acabou de me informar. Perfeito, ficamos sem a pergunta do professor. Mas eu queria abrir agora a pergunta para quem está como espectador. Se quiser fazer alguma pergunta, por favor, é só levantar a mão que a gente abre o espaço. Kevin e Laisa, vocês querem falar mais alguma coisa? Não, por mim tudo bem, obrigada. Certo. Tranquilo também, eu acho que, como a Bá falou, né, as questões elas exigem muito mais tempo, mas ele acabou dando boas respostas aí, esclareceu muita coisa e estou satisfeito. Tá ótimo, então. Pode falar, professor? Posso falar? Claro. O que eu achei interessante é que vocês viram que, no final das contas, o primado do poético, ele vem espontaneamente se estabelecer, né, lá no final. Não é hegeliano, não, mas o começo está lá no final. Para nós é um prazer aqui da FI ter publicado esse livro e todos os outros do professor Abá. Ficamos muito felizes que ele já está trabalhando em outros, que em breve a gente vai ter outras, e sim, já está aceito de antemão. E a gente vai poder fazer mais vezes isso. Eu agradeço muito pela oportunidade de ser o primeiro que eu faço. Foi um teste, e agradeço por vocês participarem desse teste. Eu espero que nos outros a gente consiga melhorar ainda mais. Eu, como disse para o professor e para o Kevin, quando a gente se reuniu brevemente, eu não sou da área de filosofia, mas vivo neste mundo porque meu marido é filósofo, é professor de filosofia, professor de história, de sociologia. Então, esses meninos aí, esses autores aí que o professor trouxe, vivem na minha estante. Então, eles vivem na minha casa. Então, é um prazer poder ter participado e poder ter participado dessa explicação do livro por meio de perguntas que foram feitas por pessoas que conhecem, que leram o livro e que conhecem sobre o assunto muito além do livro, né? Se não é para os nossos contemporâneos, vai ficar para a posteridade. Já vou avisar o Otto, que é meu filho, que ele não pode tirar do ar esses livros. Então, é isso. Eu agradeço muito a participação de todos que ficaram com nós até aqui, de quem participou e teve que sair. O professor Giuseppe, se ele quiser nos mandar a pergunta, a gente passa para o professor, mas acredito que ele tenha contato direto com o professor Abá. Então, depois, se o professor quiser gravar um vídeo para a gente postar a resposta à pergunta dele, agradecemos também. E desejo a todos uma boa noite e meu muito obrigada. Muito boa noite, muito obrigado. E vida longa à editora FI, né? Tomara. É isso. Muito obrigada, Laisa. Obrigada, Kevin. Obrigada, professor. Obrigada, Alex. Obrigada, Franklin. Eu não vou agradecer a mim mesmo que estou ali, porque eu só estou olhando de ladinho aqui. Obrigada, gente. Uma boa noite. Obrigado. Muito obrigado.